Olá, mundo! Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui é o Professor Ferreira. Sejam todos bem-vindos à nossa aula 0.5. É isso mesmo, estamos quase chegando na aula 1. Falta pouco. Você deve estar se perguntando o que são as duas barras e o pixel gigante de um lado para o outro da tela. Conheça o Pong, o primeiro jogo eletrônico que fez sucesso, criado por uma das empresas mais emblemáticas de todos os tempos, a Atari. Antes, já existiam jogos eletrônicos, mas foi a Atari que obteve o primeiro sucesso comercial com esse cara aqui, o Pong. Para comemorar este clássico do videogame, vamos utilizar o Unity e um pouco de JavaScript para criar um game semelhante ao Pong. Muito bem, chega de falação. Abra o Unity aí no seu computador, pressione o botão Start do seu córtex pré-frontal, deixe o joystick de lado por um momento e que os jogos comecem. Estamos aqui no site do Unity para entendermos a ferramenta que será utilizada neste projeto. O Unity é um software com duas funções principais: servir de intermediário entre o design de jogos e o hardware, sendo possível criar o jogo sem se preocupar com os detalhes técnicos do console, smartphone ou sistema operacional onde o jogo irá funcionar, o que reduz muito a dificuldade no desenvolvimento. A outra função é simplificar parte do trabalho mais pesado e complexo, a física envolvida no jogo. Por exemplo, nos primórdios dos games, para que uma bola, ou quadrado no caso do Pong, se movimentasse, era necessário criar todo o código que compõe uma bola, ensinar ou descrever cada detalhe do movimento, direção, velocidade, massa, efeito da gravidade, interação com outro objeto, como uma parede, por exemplo. Além das dificuldades em criar o próprio código, a matemática envolvida era muito complexa e bastava um novo console ser lançado para ser necessário refazer todo o trabalho. Fazer um jogo era muito complicado. Esse processo tornaria quase impossível o desenvolvimento de um jogo moderno. Por exemplo, um disparo de arma de fogo seria capaz de atravessar uma parede? Depende. A parede é fina ou espessa, de tijolos, concreto, madeira, aço ou vidro? O tiro foi realizado de perto ou de longe, de uma arma de alto ou baixo calibre? Como seria controlar o movimento de cada folha de uma floresta inteira, interagindo com o deslocamento de ar causado por um helicóptero, sendo alvejado de projéteis dos mais variados calibres e partículas geradas a todo instante por diversas explosões simultâneas, sem contar com a água, que por si só é mais complicada do que tudo isso. Viram só? Só de falar cansa. Imagina prever e programar tudo isso. Antes de desenvolver jogos, era apenas para programadores, que passavam a maior parte do tempo escrevendo código em linguagem C ou até mesmo Assembly, do que pensando em jogabilidade, história, design. O que faz um jogo ser um jogo? Hoje, basta ter criatividade, conhecer o básico de programação e os recursos que o Unity oferece para criar um bom jogo. O que você está esperando? Clique logo em Obter o Unity, faça o download, instale e pronto, vamos fazer um jogo. Após abrir o Unity, a primeira coisa a se fazer é criar um novo projeto. Basta vir aqui, novo projeto, escolher o nome, a gente vai escolher Pong, definir o local onde os arquivos do projeto serão salvos, escolher o local e definir o tipo de projeto, se é em 3 dimensões ou, como no nosso caso, 2 dimensões. Vamos lá em criar. Já dentro do ambiente do Unity, a gente pode perceber que ele é dividido em 4 partes principais. Ao centro, o local onde o jogo será editado, onde os arquivos que pertencem, os arquivos que vão compor o jogo serão organizados. Abaixo, aqui nos assets, será o local onde se acessa esses arquivos, os objetos dos jogos. Já vamos falar mais sobre eles. Do lado esquerdo fica dispostos todos os arquivos que compõem o projeto, que estão sendo utilizados. Do lado direito ficam as propriedades do objeto que está selecionado. Já vamos chegar lá também. Para criar um projeto, nós precisamos ter assets. Assets são os objetos que vão compor esse projeto, esse nosso jogo. Para fazer isso é muito simples. Vamos lá no menu Assets e vemos que tem aqui, ó, Create. O Create é quando um objeto será criado dentro do próprio ambiente do Unity. Pode ser desde um script a uma animação. São várias opções. O que a gente vai utilizar hoje vai ser a opção Import. O Import é utilizado para pegar um arquivo que foi criado em outro software, como o Photoshop, o GIMP
o Illustrator, 3D Max, o Moodle, o Ableton e vários outros aí. A lista é grande. Então vamos lá, Insert, localizar onde estão esses arquivos, aqui na pasta Pong, e vemos aqui o que vamos utilizar. Então, para inserir um objeto, por exemplo, aqui a bola, seleciono ela, importe, e ela já apareceu aqui e está disponível para ser inserida no nosso projeto. Outra maneira é dar um clique no botão direito, import new asset e procurar o objeto. E ao invés de selecionar e clicar em import, é só clicar e arrastar para a área Pronto. Feito isso, cancela e todos os assets que a gente vai utilizar estão disponíveis. Agora, nós vamos montar a base do nosso jogo. Então, vamos pegar esse DG, que será o fundo. Muito bem. Observe que a gente selecionou o fundo, que é uma imagem PNG. Do lado apareceu as propriedades desse objeto. Na posição, a gente vai colocar 0 no eixo X, 0 no eixo Y. Está aqui, ó. Esses são os eixos e exatamente aqui é o 0, que é o meio. Daqui para cá são os números positivos, daqui para cá os negativos no eixo X, aqui os positivos no eixo Y e os negativos no eixo Y. Vamos colocar nosso jogador. A posição dele será menos do ponto 5 e 0. E o nosso outro jogador será 8.5 e 0. Então, temos um jogador de cada lado. E a nossa bola, vamos colocá-la aqui, na posição 0.5, 0 no X, 0.5 no Y. Muito bem, temos a base do nosso jogo, os objetos bases do nosso jogo. Agora vamos definir, vamos informar para o Unity o que são esses objetos. Vamos lá, vamos selecionar aqui nossos dois players. Então, selecionei um e outro, ou vamos fazer um de cada vez. Selecionei um player aqui, então ali as propriedades, a gente já alterou a posição. Agora, eu tenho que definir que tipo de objeto é esse. Esse objeto vai se comportar de qual maneira? Para fazer isso, eu venho aqui, ó, adicionar componente, vamos definir esse objeto como um componente de física 2D e é uma caixa de colisão. A mesma coisa com o outro, adicionar física 2D, caixa de colisão. E com a nossa bola, componente física 2D, só que um círculo de colisão. Nossos objetos também irão se movimentar. Então, nós temos que inserir o componente que vai possibilitar isso. Eu posso selecionar eles por aqui também, no lado esquerdo da tela. Selecionei os três, já mostra ele selecionado, e vou adicionar aqui o componente chamado Rigid Body, que é o que vai configurar o movimento, que vai possibilitar o movimento. Para ficar melhor organizado, a gente vai alterar o nome do jogador, Player e Player 1. Então vamos colocar um nome mais apropriado. Botão direito, renomear, então vai ser o Player 01 e o Player 02. Muito bem, então já temos aqui o fundo, os dois jogadores e a bola. No próximo vídeo a gente vai aprender a colocar o script. Na próxima aula a gente vai aprender a inserir programação em nossos objetos, que é o que vai permitir a interação entre o usuário, entre o jogador e
os objetos, como os jogadores, como os players e a bola que vai se movimentar dos outros assets aqui que a gente não utilizou ainda. Então, até o próximo vídeo.